acho que seria interessante falar sobre o que que é o consórcio, como que ele funciona? Não, perfeito. Essa é uma pergunta bem legal, né? Realmente, o consórcio hoje, ele é uma ferramenta que as pessoas têm utilizado para adquirir bens. Inclusive, foi esse o que iniciou, né, esse produto aqui no Brasil. Uhum. Então, eu considero o consórcio como uma ferramenta para você adquirir um bem, seja um veículo, seja um imóvel. Então, você não quer financiar, você adquire esse patrimônio através de uma carta de crédito de consórcio. Legal. E já que você mencionou aí a pessoa, por exemplo, não quero financiar, vou optar por fazer o consórcio, quais que seriam as diferenças, né? Porque tem o financiamento, tem a questão dos juros, o consórcio hoje ele tem juros, como é que funciona essa parte? Boa pergunta, Mitch. O consórcio ele não tem juros e é um diferencial, né, desse produto. No entanto, ele tem a taxa de administração, fundo de reserva, né, que são essas questões que envolvem ali o produto. Mas em si, ele acaba sendo mais vantajoso que o financiamento por conta do custo operacional total, né? Ele Uhum, acaba tendo um custo operacional total menor do que um financiamento tradicional. entendi. Hoje o mercado de financiamento, as taxas de juros, elas têm estado bem altas, né? Sim, Acredito que é difícil hoje em dia você conseguir um financiamento abaixo de 10% ao ano, sim. 11% ao ano, na taxa de juros da operação, só ela, né? Sem contar os outros custos que você vai ter numa operação de financiamento. Sim. O consórcio, essa questão das taxas, como é que está funcionando hoje? O que que você vê? Então, hoje o mercado de consórcio, Mitch, ele é bem flexível. Então, Uhum, hoje o cliente que contrata, né, que compra uma carta de crédito, ele consegue flexibilizar as questões das taxas também. uhum, Hoje as administradoras dão a opção de você comprar uma carta de crédito com uma taxa administrativa menor ou um pouco maior. Então, certo. isso também é bem flexível, né, na contratação. Isso depende muito do tipo de consórcio, porque eu acho que tem consórcio para carro, tem consórcio para imóvel. Isso. Hoje o mercado de consórcio ele é bem amplo. Então, você vai encontrar cartas de crédito que são destinadas para a aquisição de imóveis, aquisição de veículos, também cartas de créditos para serviços, né, como cirurgia plástica, por exemplo. Uhum. Então, é um mercado assim bem amplo em soluções. Entendi. E as taxas do consórcio, né, ela é mais a taxa de administração, só existem outros tipos de custo que estão envolvidos, por exemplo, na contratação de um consórcio, ou seria só a taxa de administração? Boa pergunta. Além da taxa de administração, existe também as taxas relacionadas ao fundo de reserva, né? Então, a pessoa que entra em um grupo, ela precisa dar uma garantia que ela vai honrar os compromissos até o final, para que as outras pessoas que também entraram no grupo consigam ter acesso ao crédito. Então, a taxa de reserva seria para isso. Existe também o custo do seguro prestamista. Porém, o seguro ele é flexível, né? Você pode contratar ou não. Para que funciona o seguro, Fernando? O seguro ele serve para justamente garantir que, caso você venha a falecer durante o processo, né, durante o período ali do grupo vigente, as demais pessoas não saiam prejudicadas e elas tenham a garantia de que elas vão receber o crédito também. Certo. Esse seguro é um seguro que ele é pago para quem comprou esse consórcio ou ele é pago para a administradora do consórcio? Que é um seguro prestamista, né? Isso. Ele é um seguro pago para a administradora, né? Então, caso aconteça um sinistro, né, caso a pessoa venha a óbito, esse valor do seguro ele é usado para quitar toda a cota do grupo que o cliente ele adquiriu. E daí ele ganha o direito daquela, como se ele tivesse quitado a cota e ele ganha o direito de usar aquela carta de crédito, por exemplo. Isso mesmo. Entendi. Mas uma coisa que eu acho que seria legal a gente trabalhar também, que é a questão do processo todo, desde a contratação, como é que funciona um grupo de consórcio, né. O que que eu estou fazendo quando eu estou entrando num grupo de consórcio? Eu estou juntando dinheiro, eu estou fazendo isso com outras pessoas, eu estou ganhando algum juros em cima, como é que funciona? Então, essa questão ela vai muito do objetivo de cada pessoa, né? Hoje o mercado de consórcio ele é muito estratégico. Então, por exemplo, clientes que eu atendo são clientes que desejam adquirir um bem a médio e longo prazo. Então, a gente faz um planejamento, né? A gente adquire ali uma carta de crédito e faz um planejamento baseado na quantidade de meses que o cliente está disposto a aguardar para ter acesso ao crédito, né? Uhum. Então, eu acho que vai muito de cada pessoa, né, qual o objetivo final ali, na aquisição do produto. Legal. Esse planejamento, como que você organiza isso com o cliente? Você vê quanto que ele tem de disponibilidade no momento, qual que é o valor do bem, e vai trabalhando, as parcelas do consórcio em cima disso, ele vai juntando uma reserva junto? Então, isso aí vai muito do objetivo de cada pessoa, né. Aqui na Santolin, a gente presta consultoria. Uhum. Então, logo que o cliente ele demonstra interesse, né,
em comprar uma carta de crédito, eu entro em contato com ele para poder entender o que ele deseja adquirir, qual o prazo que ele deseja aguardar para ter acesso ao crédito. Ah, uma outra pergunta também que eu sempre faço é se ele tem algum valor de entrada e qual o valor de entrada, porque a partir dessas respostas a gente consegue montar uma estratégia, Uhum. né? Então, se o cliente ele tiver, por exemplo, um valor de entrada e ele tiver uma necessidade mais rápida em ser contemplado, o que a gente faz? A gente coloca ele em um grupo já em andamento. eh, eu, como profissional que faz a contratação da carta de crédito, eu consigo ter acesso, por exemplo, ao histórico das assembleias e aos históricos de Uhum. lance para conseguir criar estratégia para esse cliente e entender qual porcentagem de lance a gente poderia estar dando para que ele tivesse mais assertividade na contemplação da carta de crédito. Então é algo assim bem estratégico e é muito consultivo, é muito pessoal de cada pessoa, né? Entendi.